ele já está começou a ser gravado já automaticamente, ele já começou a gravar a nossa sessão dirigida. Então, bom dia a todos, sejam bem-vindos à sessão dirigida 1. Parabéns por estarem aqui, né? Eu vou dizer, colocando as informações de vocês e apresentando o que vocês fizeram nesse momento de pandemia, né? O novo, como diz, o novo normal, como a gente está falando, nova modalidade de ensino que nós estamos tendo, né? Os nossos desafios. Os trabalhos de vocês foram fantásticos, maravilhosos, muito bem escritos e conhecimento também, né? Que a gente vai compartilhar aqui também. É a outra questão que eu estava pensando ontem até, que tem algumas universidades que já estão fazendo um questionário, né, para verificar agora no final do ano como foi os alunos, né, o que eles acharam desse ensino remoto, porque para a maioria das universidades ano que vem vai ser a mesma coisa, né, vai ter o mesmo ensino da mesma forma. Então, eu pensei que, quem sabe, depois, no fechar o capítulo nosso, nós possamos colocar uma parte dessa, né, o que os alunos, né, acham ou acharam, né, vamos dizer melhor, porque alguns ainda não terminaram, com relação a esse ensino, né, o que foi o aprendizado deles. E também outra questão muito importante a gente colocar, e aí, por exemplo, eu dei aula para os calouros da engenharia uma semana, né, e depois eles já tiveram que ficar em casa e aprendendo as disciplinas, tudo. Então, para eles, eu creio que tenha sido o maior impacto, porque eles vêm do segundo grau, ainda não sabem estudar, né, literalmente, na universidade, vão começar, e aí tiveram que aprender tudo sozinho e de uma forma totalmente diferente, sem o contato direto do professor, algumas disciplinas extremamente pesadas da engenharia, que nós sabemos, né, cálculo, física, química, desenho técnico, né, Paulette? Sim. E aí, então, a gente tem mais esse embasamento de dados que nós podemos colocar, se vocês me permitem a sugestão. Claro. Nossa Acho sessão ótimo. dirigida no capítulo, informando, né, o que nós não tínhamos de resultado nesse momento, né, e aí configurar no final de colocar mais esse resultado de... E aí vocês, em diversas universidades, né, como a gente tem a FATEC, Faculdade Tecnológica de São Paulo, tem o professor Carlos também, tem os trabalhos que ele está fazendo junto à Federal do ABC e outras. Eu tenho a URGS, a Paulette também, né? E tem outras universidades que nós podemos agregar muito e fazer, né? Tipo, nós tínhamos esses dados aqui, nós fizemos no início, esses artigos, né? E agora nós temos outro embasamento para verificar, né? E realmente nós aferirmos, vamos dizer assim, como é que foi esse novo normal deles, né? E mais a questão de ver como é que foi o posicionamento deles em algumas disciplinas, como é que eles acharam, né, de aprender, como é que foi para eles. Então, eu acho considero muito irrelevante nós fazermos esse adendo, né? E falando do nosso capítulo, só para vocês terem conhecimento, ontem nós tivemos uma reunião, ele não é uma colcha de retalhos, né? Eu não vou pegar o que tem no capítulo, no artigo de vocês e colocar, a gente vai escrever e vai fazer as ponderações que são aqui pertinentes, que vão ser discutidas hoje na nossa sessão dirigida, né? Por isso que eu abro agora, né, as perguntas entre os participantes. Nós somos o Carlos Eduardo Sanches, o professor, ele é o relator, eu coordenadora da sessão. Deixo aberto para pesquisas, comentários do trabalho de cada um. Provavelmente vocês devem teve só um pequeno probleminha, mas tinha uma apresentação do vídeo da professora Paulette, né, que é qual que era mesmo, Paulette, por favor, tu me lembra? É a mudança de competência do discente a partir do ensino remoto emergencial. Isso, tá? Então, no 3 não teve o vídeo deles, não foi colocado, houve um probleminha, mas tinha apresentação, mas mesmo assim deu para perceber muita coisa que a gente aprende. Também tem o Revita, tem o filme com pipoca, que eu achei fantástico também, né? E outros também. Então, por favor, fiquem à vontade, façam suas colocações, referentes, perguntas, nós estamos aqui para isso. Nicole, Paulette, Liz, Carla, por favor, fiquem à vontade, comente um pouco da experiência de vocês, né? Eu vou deixar mais livre não vou fazer perguntas direcionadas a vocês, eu gostaria que vocês comentassem também um pouquinho mais das experiências de vocês, tá bom? Fiquem à vontade.
Ok, então, Simone, eu vou aproveitar que que o nosso vídeo não está disponível ali, né? Uhum. Aconteceu que ele foi colocado no Loom, né? No Loom, e aí não foi feito upload no YouTube e não houve tempo disponível para colocar no YouTube. Então, eu vou colocar um pouquinho sobre o que a gente escreveu, né? A ideia, então, a mudança de comportamento, de competência do discente a partir do ensino remoto emergencial. A gente tentou caracterizar primeiro uma coisa bem importante, né? Houve no início da aplicação do ERE, né, do ensino remoto emergencial, um pouco de confusão entre o ensino remoto emergencial e a educação à distância, né? Então a gente tentou desmistificar um pouco, estabelecer a diferença entre essas duas modalidades, né? O ensino remoto emergencial ele veio e eu acredito assim que esse termo emergencial ele vai acabar caindo, né? Ele veio como emergencial porque ele foi emergencial, mas ele vai acabar se tornando um ensino remoto, a meu ver, né? Mas ele veio em substituição ao ensino presencial, né? Então ele tem como características um ensino presencial mesmo, ele é síncrono, ele é um encontro do professor com o seu aluno através de uma plataforma, né? Então, ele não é presencial porque não existe um contato direto, não existe um local físico, né? Mas ele existe sim, é um contrato síncrono, onde o professor, através da tecnologia, acaba transpondo aquela aula que era presencial através de uma plataforma, né? Já e é claro que houveram algumas adaptações dependendo do tipo de prática pedagógica que o professor utilizou dentro desse ensino remoto emergencial, né? Então, o professor que já estava mais, vamos dizer assim, buscando um tipo de ensino diferenciado, usando práticas pedagógicas diferenciadas, ele utilizou nesse momento práticas pedagógicas diferenciadas, né? E não simplesmente repetiu uma transmissão de PowerPoint, enfim, aquelas aulas tradicionais que ele estava acostumado a fazer, né? Já o ensino à distância, e aí é o que a gente coloca ali, ele tem uma outra conotação, né? O ensino à distância, ele não prevê esses encontros síncronos. O aluno é totalmente autônomo, ele faz o curso a hora que ele quiser e aonde ele quiser, né? E ele tem o apoio de uma tutoria, né? No momento que ele necessitar, né? Então, aí a gente já vê totalmente uma diferença enorme aí, né? O aluno faz o curso independente, ele é autônomo. Se ele passar o dia todo trabalhando e resolver fazer às 11 horas da noite, ele vai fazer. O que não acontece com o ensino remoto emergencial, né? Os dois utilizam o ambiente virtual de aprendizagem, o AVA. Sim, porque o professor do ensino remoto emergencial teve que postar o seu conteúdo utilizando um ambiente desse, né? Era uma forma dele se comunicar com o aluno. Mas no ambiente, na EAD, o ambiente é crucial, porque é onde ele posta realmente, é onde o curso está disponível para o aluno. E é ali que ele vai interagir, é ali que ele vai acessar os conteúdos. No ensino remoto emergencial, ele é uma forma do professor disponibilizar o conteúdo, disponibilizar uma aula gravada, que ele vai gravar a sua aula presencial e vai disponibilizar para o aluno. Mas existe um contato direto e que talvez o aluno nem precise utilizar um ambiente virtual de aprendizagem, se ele usar um Microsoft Teams, por exemplo, as aulas podem ficar por ali, e o encontro pode ficar todo por ali, as apresentações podem ficar todas por ali, ele não precisa usar um AVA específico, como o Moodle, né? Já a EAD, ela necessita necessariamente de um AVA, né? E o contato com o professor, ele pode se dar de forma síncrona, mas ele preferencialmente se dá de forma assíncrona, né? A EAD tem como característica a formação de
comunidades de aprendizagem, né? Onde os alunos trabalham muito, constroem conhecimento muito através dessas comunidades de aprendizagem. O ensino remoto, ele, dependendo da prática pedagógica que o professor for utilizar, ele pode criar essa comunidade de aprendizagem ou não. Mas a EAD, ela se baseia muito nisso aí, né? A gente usa fórum, a gente utiliza, eu tenho usado outros mecanismos, né? Porque, sim, o professor Moran gosta muito de falar nisso, né? Que essa comunidade de aprendizagem ela é vital para a construção do conhecimento através da educação à distância. Então, a gente tentou colocar isso, né? E o que a gente fala nesse artigo, basicamente, é que no momento que chega esse ensino remoto emergencial, mudam as competências, muda a competência do professor e muda a competência do aluno. Por quê? Porque no ensino tradicional, em princípio, né? Em princípio, antes da gente entrar nessa avaliação que vem sendo feita nas questões dos currículos das engenharias e na forma de ensino e das práticas pedagógicas, bom, a gente vinha com o mesmo ensino há muitos anos, né? O professor transmissor de conhecimento, o aluno como receptor. Isso vinha sendo modificado, mas dentro de um ambiente educacional de uma forma muito lenta, né? E o ensino remoto emergencial ele veio para acelerar isso, né? Então, que competências mudaram? O professor veio como um facilitador, né? Mudou a sua competência. Ele teve que aprender a utilizar plataformas, aprender a se comunicar com o seu aluno de uma forma diferente. O aluno não estava mais na frente dele, o aluno estava num ambiente online, onde a gente às vezes não via uma cara, via uma bolinha, porque o aluno não estava abrindo a câmera. A gente tinha que aprender a trabalhar com essa realidade nova, porque, bom, a gente sabe lá qual é a realidade desse aluno, né? Não sabe qual é a casa dele, ele tinha o direito de não abrir a câmera dele, e a gente tinha que se colocar no lugar dele, ter essa empatia e entender que às vezes ele não queria mostrar a casa que ele estava morando, ou às vezes ele estava deprimido e não queria mostrar a cara dele, ou às vezes ele não queria trocar de roupa e estava de pijama, ou às vezes ele não tinha tomado banho, sabe lá, a gente não sabe, né? Então, a gente tinha que conviver às vezes com uma bolinha, né? Eu vivi essa realidade assim e eu fiquei bem feliz, né? No meu caso especificamente, que no final eles abriram, no último dia de aula eles abriram as câmeras, abriram todas as câmeras, eu fiquei bem feliz. Mas, enfim, eu convivi, a gente teve que conviver com isso, né? E saber conviver com essa realidade, né? Não é fácil, né? Não é fácil. Uma coisa é a gente dar aula para alunos que estão olhando na cara da gente, a gente olhar no olho deles. Outra coisa é a gente estar com bolinhas na frente e ter que dar aula para eles, né? E mudou a competência deles. Então, muda a competência do professor, que tem que lidar com uma série de coisas diferentes, plataformas, ambientes virtuais de aprendizagem, aulas síncronas e aulas assíncronas, mudanças de planos de ensino, tudo isso de uma hora para outra, né? Realidades de ensino privado e ensino público completamente diferentes. Então, no ensino privado, isso aconteceu de uma forma, imagino assim, ó, só posso imaginar, eu tenho uma orientanda que trabalha numa universidade privada, ela está fazendo doutorado comigo, assim, ó, é indescritível o que ela teve que passar. Em uma semana, ela teve que organizar tudo, né? Nós, da universidade privada, particular, desculpa, pública, tivemos um tempo para nos organizar. A privada não teve. Tiveram que oferecer em seguida. Então, foi uma coisa enlouquecedora para o professor. Por outro lado, o aluno também mudou sua competência, né? Porque ele teve que ser mais autônomo, ele teve que correr atrás, ele teve que se adequar a essa nova realidade,
ele teve que ter aulas assíncronas e ir atrás do conhecimento, ele teve que construir seu próprio conhecimento, ele teve que participar de comunidade de aprendizagem, enfim, também se adaptou, também tinha seus problemas particulares, nós fomos avassalados por uma situação econômica diferenciada, cada um na sua casa teve uma realidade diferente, então muitos deles talvez tiveram que trabalhar, tiveram que enfrentar dificuldades, né? Então todo mundo teve que se adequar a uma situação nova, né? Fazendo adendo à fala, se me permite, Paulette, Claro. né, a realidade mesmo que se teve, pelo menos do que eu percebi, muitos, né, isso foi, os pais perderam o emprego, né, Isso. e por hora tiveram que fazer uma redução de valores e ver o que era, né, embora estudando uma escola, uma universidade pública, também tiveram que fazer as suas reduções econômicas dentro de casa. Exatamente. E aí teve um impacto também muito grande nos alunos, né, que muitos deles tiveram que Exatamente. trabalhar, tiveram que alguns a internet era tal, tiveram que reduzir um pouco o valor, os canais, e aí a gente também teve uma realidade muito forte, para mim foi muito impactante, falando da minha experiência enquanto professora, porque tu também se coloca no lugar do aluno, porque um dia também a gente foi aluna, né? Exatamente. E a questão também de ver, e nós, e aí eu falo eu, enquanto universidade pública, a questão de ter os softwares para que nós possamos dar aula de qualidade também foi um impacto, porque tem toda a questão de licitação, tem todo... Então, por isso que houve essa demora em termos comparado com uma universidade privada também. E a questão que também nós também, a nossa internet da universidade não é aquela coisa que nós, né? Então, por muitas vezes nós ficamos sem acesso, caiu, nós também tivemos que reprogramar aulas. Então, isso que a Paulette está falando, uma realidade bem pontual desse ano, desse semestre, que é o... E é isso que ela coloca muito bem, a diferença entre o EAD, né, o ensino remoto, são totalmente diferentes, né? Embora isso que ela falou de a gente estar tá acostumado com os pontinhos na tela de trabalhar, e às vezes eu dizia que eu dava aula para Ghost, né? Quer dizer, eu chamava, pessoal, vocês estão aí? Algum não respondia, eu disse, pronto, foi dormir e deixar a câmera ligada, assistindo a aula. Né? Mas é como a Colette disse, em muitos casos eles estão ainda, tem uns que estão passando por uma situação bem complicante, bem séria, fazendo tratamento até psicológico, porque não foi muito bom para eles esse ano. E principalmente, como eu falei no início, os calouros também sofreram muito com isso. Né? Porque tu imagina, tu fazeres um vestibular e tu entrares em uma universidade de qualidade e de repente tu não teres acesso a nada da universidade, tu tem que ficar em casa e aprender tudo diferente. Então, foi muito... foi um baita no aprendizado, né? Como a gente fala assim, foi muito grande e a gente ainda vai aprender mais ainda ano que vem, que tem outras demandas ainda para ano que vem, né? Tem mais turmas que estão chegando, tem mais gente chegando. Então, esse trabalho da Paulette, que ela está falando, da sessão que não conseguiu ser postado o vídeo, fala muito bem sobre isso, né, Paulette? Sobre essas questões. A outra, tu já queres falar também da que tu fizeste? Pode ser, só queria finalizar assim essa nossa a consideração final é que sim. Além das mudanças de competência, né, minha percepção a respeito disso é que essa pandemia realmente é uma coisa muito ruim, né? Obviamente que é ruim, ninguém está gostando disso que a gente está vivendo, mas eu acho que em termos educacionais ela veio acrescentar algumas coisas. Né? Sim. Ela veio ela atropelou, né? Mas há muito tempo a gente estava precisando de uma chacoalhada, né? E algumas mudanças elas vieram para ficar, né? Então eu acho que esse novo normal, como tu diz, né? Como muita gente está chamando, ele veio para ficar, né? O ensino não vai voltar mais para o patamar que ele era antes. Quando a gente voltar para o presencial, a minha percepção é que essa tecnologia veio para ficar e a gente vai incorporar isso no nosso dia a dia e vai repensar as nossas aulas presenciais e não vai voltar mais ao que era antes. Né? Então, esse é o nosso trabalho, né? Sobre o Revit, então,
é o segundo trabalho que a gente tem nessa sessão, né? O Revit, especificamente, então, é uma mudança, uma quebra de paradigma, né? Na representação de projetos, né? A gente coloca ali que que acontece, né? Nos anos 90, a gente teve uma primeira quebra de paradigma, né? Na representação de projetos de engenharia, porque a gente passou do desenho no papel para o desenho no computador, né? Porque houve uma massificação do computador, né? Que antes não existia. Aí começou a se desenvolver softwares e tinha o hardware, começamos a desenhar no computador. E o que era esse desenho, né? Eram programas que simplesmente nos permitiam desenhar no computador. Ok. Aí, AutoCAD, enfim, programas que todo mundo conhece. Hoje estamos vivendo uma nova quebra de paradigma, que é esse desenho que está se fazendo agora, é um novo desenho, já não é mais um desenho, é uma modelagem da construção dentro de um novo conceito, que é o conceito BIM, né? O conceito BIM, então, é um processo que engloba todos os aspectos e sistemas de uma edificação dentro de um modelo virtual, né? Permitindo que todos os membros da equipe do projeto possam colaborar com precisão e eficiência, tá? Muito mais eficiência do que os projetos tradicionais, né? Então, para que isso aconteça, a gente precisa modelar o projeto, ao invés de simplesmente representar. Então, dentro desse conceito, um desenho, né, que antes no AutoCAD significava uma parede era uma linha, hoje ele é uma parede. Então, para o programa, aquilo ali tem conceito de uma parede, ele tem informação de uma parede, né? Então, isso proporciona que a gente possa extrair esses dados e esses dados que são informados no programa possam ser enviados para outros programas. Isso permite que a gente possa definir cronograma de obra, que a gente possa definir custo de obra, que a gente possa permite que a gente defina vida útil de edificação, que a gente permita a gente trabalhar com sustentabilidade e que a gente permite que a gente, inclusive, trabalhe com riscos na construção, enfim, né? É um conceito enorme o do BIM, não é isso que a gente está falando aqui, tá? Então, o que acontece? A gente precisa capacitar as pessoas para trabalhar com isso aí, né? E dentro do projeto de pesquisa que eu desenvolvo, então, das pesquisas que eu desenvolvo dentro da universidade, uma das questões é desenvolvimento de cursos EAD para capacitar as pessoas a utilizarem ferramentas computacionais. Então, foi desenvolvido um curso para o ensino da ferramenta Revit à distância, né? Para isso foi feito, então, um modelo pedagógico, né? Foi construído um modelo pedagógico. Esse modelo pedagógico, ele procurou, então, foi todo embasado, né? Ele oferece, então, para o aluno 3 formas de aprendizado. Ele aprende através de um texto em PDF, de textos em PDF, de atividades práticas dentro do Revit e de soluções de atividades e vídeos, não em videoaula, a gente não usa videoaula, são capturas de vídeo, né? Capturas usando o próprio Revit, né? E os vídeos procuram, então, explorar as ferramentas do Revit, né? Durante esse processo de aprendizagem, o aluno responde questionários autoavaliativos, né? E em cada tópico, são 12 tópicos o curso, né? Em cada tópico, para ele passar, é como fosse um game, né? Para ele passar para o tópico seguinte, ele responde, então, um questionário avaliativo, que faz parte, inclusive, da própria avaliação do curso.
Então, depois do desenvolvimento desse modelo pedagógico, foi desenvolvido o curso dentro do ambiente virtual de aprendizagem Moodle Colaboração da URGS, né? Então, desenvolvido o curso, ele foi implementado até o momento que foi feito esse artigo. Ele tinha sido implementado com 2 turmas de alunos de graduação da engenharia, agora já foi implementado com mais grupos, né? Os alunos foram avaliados durante a realização do curso. Eles foram acompanhados por tutores, né? Eles tiveram, durante o curso, disponíveis um canal de WhatsApp que funcionou muito bem, então eles podiam compartilhar as dúvidas e descobertas através desse canal, né? E eles foram avaliados durante o curso através de 3 alternativas, né? Através de um projeto desenvolvido pelos alunos durante o curso, através do resultado, então, daquele questionário antes do tópico, antes do final de cada tópico, e através de um trabalho avaliativo individual realizado no final do curso. Tá? Esse trabalho avaliativo, então, ele era realizado de forma presencial, inclusive por uma exigência do MEC, né, que todo curso EAD precisa ser validado, né, no final do curso precisa ser realizado um trabalho avaliativo presencial. Só que tivemos 2 grupos. O primeiro grupo foi em 2019-1 e fizemos o trabalho avaliativo presencial. O segundo grupo foi durante a pandemia. E aí não tivemos como fazer o trabalho presencial. E se a gente aí nos pegou de calça justa, o que nós vamos fazer? Se a gente esperasse, fizeram o curso, se a gente fosse esperar o final da pandemia, ia perder completamente a validade, porque eles já não iam se lembrar mais, já ia ter perdido o timing, né? Então, resolvemos, a equipe, aplicar esse trabalho avaliativo de uma forma remota, utilizando para isso, utilizamos o Hangouts, o Google Hangouts. Por que o Google Hangouts? Porque o Google Hangouts permite o compartilhamento da tela em tempo real, sem a necessidade de utilizar uma câmera. Então, o aluno entra e compartilha a tela, daí a gente formou diversos grupos, e cada grupo de 6 alunos era monitorado por um tutor ou por mim, né? A gente ficava olhando a tela o tempo todo, eles ficavam fazendo o trabalho e a gente ficava olhando a tela, e isso não permitia que eles ficassem se comunicando e visualizando o material instrucional disponível no curso, né? A análise dos resultados, então, foi feita dos 2 grupos, foi feita através de histogramas, usando o IBM Statistics, né, o SPSS, né? A gente fez, foram utilizadas, então, as 3 formas de avaliação, que eu já citei. Elas tiveram pesos diferentes, esses pesos foram definidos através de um grupo focal, formado por especialistas na área de avaliação em EAD. Tá? Por que pesos diferentes? Porque eles acharam assim, que o trabalho avaliativo final teria um peso 3, que o trabalho que eles realizaram durante o curso, o projeto, teria um peso 2, e o questionário que eles realizaram por tópicos, teria o peso 1. Tá? Como resultados, né, a gente viu o seguinte, a gente mostrou 2 gráficos ali, tá? A gente observou o seguinte, que o grupo 1 teve, o primeiro gráfico mostra, né, evidencia, o primeiro gráfico mostra uma comparação da média simples de cada grupo para cada tipo de avaliação. Tá? A análise dos histogramas mostra, então, que a média ponderada geral do grupo 1 foi ligeiramente superior à do grupo 2, apesar dos 2 grupos terem tido uma média extremamente elevada, 9, acima de 9. Mas a gente observou que a média do trabalho avaliativo realizado pelo grupo 2, que fez o trabalho avaliativo
online, né, foi um pouquinho inferior, 8% inferior à do grupo 1. Né? E a gente atribui isso ao fato de talvez terem feito online, né? Porque tem uma série de questões que envolve um trabalho avaliativo online, né? A possibilidade da perda de conexão, a eficiência das máquinas, que é diferente, porque num laboratório todo mundo tem a mesma máquina. Ali eles têm máquinas diferentes, o Revit é um programa pesado, então isso pode contribuir para, enfim, demora mais, o programa roda de forma diferente, né? Os laboratórios são diferentes, as condições de ambiente dos alunos é diferente, dali a pouco passa um pai, dali a pouco toca uma campainha, né? Essas podem ter sido as explicações, ao nosso ver, para as diferenças de desempenho, né? E, apesar disso, as médias ponderadas dos dois grupos, né? O desempenho médio do curso foi 9,26, que é uma média altíssima, né? Depois a gente fez também um outro gráfico comparando o desempenho entre os dois grupos por faixas, né, de desempenho, né? E essas faixas permitem concluir que, ainda que a média do grupo 1 tenha sido maior que a do grupo 2, pouco, né? A concentração dos alunos na faixa 9 e 10 do grupo 2 foi superior à do grupo 1, né? Em 78%. Ou seja, o desempenho deles nessa faixa foi maior. Né? Então, como consideração final desse trabalho, a gente observa que esse curso teve uma média muito elevada, indicando que o curso, a eficácia do curso para aprendizagem do Revit foi foi muito boa para as implementações realizadas até o momento, né? Mas continuam bem, é o que eu tenho para trazer, né? Que as implementações que a gente tem realizado continuam nesse patamar, né? E que ela é, sim, a EAD é uma excelente alternativa para a gente inovar no ensino dos cursos de engenharia. Esse é o que eu tinha para trazer. Muito obrigada, Paulette, obrigada pela tua apresentação. Né? É possível agora a gente perceber mesmo as diferenças, que bom, né? Foram 2 cenários que tu conseguiste fazer uma comparação e ainda bem que teve-se um resultado bem positivo, né? E aí pode-se perceber também que as lacunas, o que teve agora nessa questão vai ser aplicado em melhoria contínua, que a gente fala muito, né? Quem sabe vai se ver muita coisa, e como bem disseste, é um software pesado, então tu imagina, nem todo mundo tem essa questão, que é o que a gente tem que levar muito em consideração, né? O lado do outro lado da tela, nós não sabemos que tipo de computador que tem, Exatamente. né? O tipo de internet, como é que é o acesso, enfim, são N questões que nós temos que levar em consideração, e muito, né? A questão de não exigir muito, porque a gente não sabe como é que é a realidade, né? E a gente não sabe. Eu, por vezes, meu computador também deu N problemas no início da pandemia, era muita informação, acho que ele não estava acostumado com tanta informação, enfim, tu imagina, né, se tu não tem um bom processador, uma boa tela, se não tem outras questões. Então, que bom que tu conseguiste, por um lado foi positivo fazer as 2 avaliações, 2 cenários diferentes, né, um que foi feito antes da pandemia e depois da pandemia, e que bom que tivesse um bom resultado efetivo em ambos, né, sinal que agora, no próximo, vai ter mais resultado positivo. Eu considero que vai sim. A gente... Vamos lá. Então, eu vou pedir, eu acho que seria melhor todos apresentarem, fazerem suas falas, depois a gente abrir para pergunta, ou vocês querem abrir perguntas agora diretamente? O que vocês acham que fica melhor? Elisa, o microfone está fechado, Pode ser no final, não sei se todos concordam. Então, tá bom. Tá, então pode ser. O próximo, então, pode apresentar. Vamos seguir aquela linha, que é a nossa sequência que nós tínhamos ali. Né? O próximo é a Nicole, né, Nicole? Pode ser. Bom dia a todos.
Eu não sei se todos aqui na sala assistiram, né, o vídeo, a apresentação, ou viram pelo menos o PowerPoint, mas eu acho interessante até falar um pouco do início, como que esse trabalho surgiu rapidamente. Na verdade, eu sou aluna de mestrado na Engenharia de Produção da URGS, e esse trabalho é fruto, na verdade, de um trabalho de projeto de experimentos, né, com a professora Carla Tenkaten, e é um trabalho, assim, é uma área bem técnica, né, digamos assim, a gente tinha que entregar um resultado a partir de um projeto experimental, e a maioria dos nossos colegas ou estavam vinculados a empresas ou eram de outras engenharias e conseguiam acesso ao laboratório, e eu e minha colega, a gente, em função do ensino remoto, estava cada uma nas suas cidades no interior, e com as fábricas, enfim, fechadas, aqui a gente não tinha acesso, e a gente pensava o que a gente ia entregar, né, para esse trabalho final, o que a gente ia desenvolver. E aí surgiu justamente isso, né, por que a gente não investiga, então, o ensino remoto, né, eu acho que é uma coisa totalmente atual, e nós já estávamos no final do primeiro semestre, nós como alunas, né, não sei se tem mais alunos aqui, mas a gente havia identificado diversas dificuldades e muitos outros pontos positivos. Então, a gente queria entender como que os alunos da graduação, especificamente, em engenharia, né, estavam enxergando essa situação. O objetivo do nosso trabalho não foi, então, assim, formular estratégias, né, robustas a partir do nosso estudo, porque ele é bem estatístico, bem quantitativo, né, era simplesmente identificar esse contexto e, a partir disso, né, fornecer essa informação, né, para o departamento de engenharia da universidade e para outras universidades, que eu acho que foram pontos, assim, bem importantes. Então, primeiro a gente foi para a literatura, mais ou menos em junho, e já haviam inúmeros trabalhos publicados sobre o ensino remoto emergencial em 2020, né? Nós tiramos só a relação de 2020 na base de dados, e assim, havia diversas frentes que a gente poderia abraçar, né? Até ainda um pouco ao encontro do que a professora Paulette trouxe, a gente poderia ter investigado a percepção do aluno em relação à satisfação dele, ou em relação a essa parte social, se os alunos têm acesso, se não têm acesso, porque a literatura trazia isso, ambiente desfavorável ou acesso à internet, mas a gente quis ser um pouco mais prático e pensar, assim, a nossa percepção, né, como pós-graduandas não, o ensino remoto, ele é bom, ele é útil, ele realmente vai vir para ficar algumas coisas, né, talvez num estilo mais híbrido. Então, o que a gente pode fazer para melhorar isso, né, para deixar esse sistema, esse modelo um pouco mais robusto e sustentável? Se no próximo ano se mantiver essa situação e, né, possivelmente outras situações de, né, pandemia, alguma outra questão no futuro. Então, a literatura, ela trazia, assim, alguns fatores importantes, né, traziam conceitos em relação à aula direta e à aula invertida, ou à aula síncrona e aula assíncrona, traziam pontos que os alunos, nesse momento, eles têm uma preferência maior, a literatura trazia isso, em relação a dinâmicas de trabalho em grupo, né, porque eles já se sentiam isolados o suficiente, não tinham contato. Então, assim, de repente, algumas plataformas que permitiam a divisão das salas de aulas em pequenos grupos para desenvolver as atividades, né, seria uma alternativa interessante. E a própria plataforma utilizada, né, porque tinha artigos específicos de plataforma e apresentavam os recursos disponíveis de cada uma delas. Então, a gente acabou optando por fazer o nosso planejamento experimental, dividindo. Na verdade, assim, a gente considerou 4 fatores. Um deles, então, foi a abordagem da aula direta e aula invertida, né, no cenário -1 e +1. Depois a gente foi, então, para a plataforma utilizada. A gente optou, na verdade, por investigar o Zoom e o Google Meet. A gente até conversou com a professora, né, e basicamente eram essas 2 ferramentas que na época, hoje já mudou, mas na época elas eram as ferramentas mais utilizadas, né, pelos professores nesses cursos. E a gente investigou também se os alunos, nesse contexto, eles teriam, né, preferiam, assim, uma dinâmica de trabalho individual, né, em que eles poderiam administrar o seu próprio tempo, fazer a sua gestão do tempo, ou se preferiam, então, uma dinâmica de trabalho em grupos. E, por fim, a gente investigou, então, o gênero dos estudantes, feminino e masculino, para verificar se haviam diferenças significativas, né, entre as percepções deles
para, de repente, propor algumas estratégias mais direcionadas. A gente sabe que na engenharia existem cursos que predominam a presença de mulheres, né, ou predominam a presença, né, de homens, então a gente queria entender um pouco esse contexto, se havia diferenças, ou se a percepção ela era geral para os dois gêneros. Na verdade, a gente quis investigar esses fatores, né, como que eles se relacionavam e se eles, assim, variando, por exemplo, da abordagem da aula direta para invertida, se havia uma diferença significativa na variável resposta, que é a percepção de importância dos alunos para o aprendizado. Né? A gente estava preocupado, na verdade, que o aprendizado dos alunos se mantivessem nesse período. Então, o que é importante para eles na percepção deles com relação ao aprendizado. E aí os nossos resultados foram bem interessantes, assim. Enfim, a gente, né, eu não vou entrar no detalhe aqui, não sei se tenho tempo, mas nós enviamos, então, um instrumento, a gente fez pelo Google Forms, enviamos para as secretarias de cada curso, e elas repassaram para os alunos, e fazendo os testes, a gente fez, na verdade, uma análise de variância, uma nova. A gente identificou que, na verdade, quando a aula passa de invertida para direta, a percepção de importância dos estudantes ela é muito maior. A gente mediu isso por uma escala Likert, né? Ou seja, a literatura ela trazia muito que o ensino remoto, os professores podiam explorar muito bem de aulas assíncronas, né, e de aulas invertidas, muitas vezes enviando material antes e aí depois se iniciava uma discussão, né, na sala de aula, assim, virtual. E, na verdade, a gente identificou que no perfil da engenharia, não, a percepção era, assim, substancialmente mais alta. Tem o gráfico na apresentação, não sei se todos têm acesso, mas ela era muito superior. E aí a gente, não era objetivo, na verdade, né, do nosso estudo, mas a gente até trouxe como futuras pesquisas, assim, por que os estudantes de graduação de engenharia acreditam que a aula direta contribui mais para o aprendizado, né, do que aulas invertidas em que ele pode se organizar, ele pode estudar antes. Será que eles não estão preparados ainda para o ensino remoto, em que eles tenham que ter na verdade, é uma coparticipação, é uma coprodução, né, aluno e professor, né, antigamente, né, nos modelos mais antigos, digamos assim, de ensino, dependia muito do professor, e na verdade não, agora o aluno, eu como aluna também, né, os nossos esforços, eles são muito maiores, assim como os dos professores também, porque teve toda uma adaptação. Mas a nossa dúvida é assim, será que eles não estão preparados? A gente trouxe todos os conceitos, né, antes do questionário. Será que eles não estão preparados? Ou será que, o que se passa por eles estarem preferindo isso, se a aula invertida, as aulas assíncronas, elas também são características do ensino remoto? Então, a gente trouxe isso como futura pesquisa. A gente também identificou como efeito principal que os alunos acreditam que a dinâmica de trabalho em grupos, né, diante desse contexto de ensino remoto, contribui mais para o aprendizado, assim, era levemente, assim, a gente via na reta do gráfico, contribui mais para o aprendizado do que as dinâmicas individuais, e aí a literatura também dá todo um suporte para isso, em relação àquilo que eu falei no início, em relação eles muitas vezes não têm o suporte em casa, então ter essa interação, né, o ambiente desfavorável, às vezes tu tendo contato, mesmo que do outro lado da tela, isso contribui, né, tu entendendo como que os alunos estão estudando, compartilhando experiências, compartilhando conhecimento, é bem, bem produtivo. E aí a gente trouxe, assim, quando a gente fez o gráfico das interações de dois fatores, a gente observou que a aula direta, ela é ainda mais positiva quando o Google Meet é utilizado, era uma leve preferência. E, na verdade, também fica um ponto, assim, para questionar, porque o Google Meet, ele não permitia, pelo menos, a divisão em salas, né, em pequenas salas que os professores pudessem fazer como o Zoom faz. Então, como ela foi muito leve, talvez a gente imagina que possa ter sido algum ruído, né, em relação ao experimento, embora a gente tenha fixado 2 fatores para evitar a variabilidade experimental. E aí a gente identificou também uma relação bem interessante, que foi a interação de 2 fatores, que foi a mais significativa das interações, que foi entre o gênero dos estudantes e a dinâmica, né? A gente descobriu, na verdade, que os estudantes do gênero masculino,
eles atribuíram pontuações mais altas para os cenários em que tinha a dinâmica de trabalho individual, enquanto as estudantes do gênero feminino atribuíram pontuações mais altas para os cenários em que tinham dinâmica de trabalho em grupos. Então, na verdade, isso né, pode trazer, na verdade, inúmeras implicações, né, para os professores, para os gestores das universidades, com aquilo que eu falei anteriormente de uma certa divisão das estratégias que podem ser implementadas para potencializar né, essas práticas de ensino remoto. E basicamente foi esse, assim, o trabalho, né? A gente teve uma amostra considerável e propomos, assim, a gente não chega a delinear as estratégias específicas, mas a gente traz os resultados que podem, sim, embasar essas estratégias, né, que a universidade pode adotar. Sempre pensando em potencializar o aprendizado, em, de repente, em esses resultados e também replicar, de repente, né, com... Agora, por exemplo, como vocês haviam comentado, de repente, em aplicar um questionário, né, ao final também, né, daria para pensar alguma coisa nesse sentido. Em verificar de novo a percepção, daqui a pouco colocando outros fatores importantes, porque isso era no início da pandemia, né? Em junho a gente organizou isso, era o que os artigos traziam, assim, elementos importantes, né? Fatores importantes traziam do ensino remoto e eram característicos. E basicamente, assim, foi esse o trabalho. Eu não localizei na plataforma um campo para dúvidas. Eu não sei se alguém escreveu em algum lugar alguma dúvida sobre o trabalho ou apresentação, mas também, se quiserem perguntar depois, acho que da apresentação da Elisa, eu me coloco à disposição também. Nicole, obrigada pela tua apresentação, pelo teu esclarecimento a respeito do trabalho. Foi, agora, claro, bem como tu disseste, né? Foi no início da pandemia esse trabalho de vocês. Agora, se tu fizeres o mesmo levantamento, talvez tu tenha resultados, talvez não. Com certeza vai ter resultados totalmente diferentes, né? E a questão essa de gênero, né? De tu veres quem gosta de trabalhar, a questão de dinâmica também é muito importante. E a principal questão que tu colocaste lá no início, né, empresas fechadas, vários alunos perderam estágios, vários alunos que também estavam fazendo seus estágios para conclusão de curso, para colar grau, também, né, foram afetados. Então, foi um efeito cascata muito grande, né? Ele foi uma questão que, na real, nós nunca imaginávamos que iríamos passar por uma situação dessa. Segundo, nós tivemos que fazer uma adaptação extremamente rápida, enquanto professores e alunos, para entendermos como seria esse modo de funcionamento, né, desse ensino remoto, que vai ficar por um bom tempo, porque nós sabemos que não vai ser para esse final do ano agora, já semestre que vem já temos de novamente tudo. E tem também a questão que é muito importante de nós vermos, o aluno muitas vezes ele gosta, né, e isso é uma questão das dinâmicas de grupo, que eu também aplico bastante na minha disciplina, e eu vejo que isso dá uma quebra de vários fatores deles, né? Aquela coisa mais rígida. Então, ele começa a ser mais flexível na aula, ele começa a mudar, a chegar a se enturmar mais com os próprios colegas, tudo. E agora, de repente, né, ele também teve que ir para uma telinha e conversar. E ver, né, o professor ali, essa questão da sala de aula invertida também, né? É bem complexo para eles, de certa forma, porque... Na real, como eu sempre falei, sempre estava falando na última reunião, muitos alunos tiveram que aprender a estudar, né? Aprender a estar sozinhos, a questão de estudar em grupo, que é muito importante, também tiveram que aprender, então, aprender pela câmera. Muitos alunos meus, eu via, professor, o que eu faço agora? Minha vida mudou. E eu digo, olha, a gente vai ter que se adaptar de um jeito ou de outro, né? Nós vamos ter que fazer a diferença em algum sentido, né? E não cancelar a matrícula, como alguns já estavam querendo cancelar, essas coisas, tudo que tem. E provavelmente, Nicole, bem como tu disseste, esse outro questionário que nós podemos, aos demais colegas que não estavam presentes no momento, foi sugerido para essa sessão, que algumas universidades, né, ou que alguns cursos, depois a gente vai discutir melhor, já que nós temos um modelo que foi, o que foi dito, né, ou como é que é a nossa experiência, o nosso aprendizado durante o ensino remoto agora desse 2020, nesse primeiro, né, semestre para alguns, né, tanto público como privado, e agora para fazer o questionário como é que foi a avaliação desses alunos, né, ou a questão também de eles proporem novas formas de ensinar, novos vídeos, como é que vai ser a interação para esse próximo semestre,
que eu considero que, por mais que nós já tenhamos um aprendizado desse primeiro semestre de aula, assim, mas também a gente vai ter outra questão que vai ser uma carga muito pesada, porque 2021, né, vai ter muitas mudanças na vida, vai ter muitos impactos grandes na vida né, e está vindo aí mais outras restrições, aqui em Porto Alegre também já veio de novo, bandeira vermelha, e a gente está tendo problemas, né, então, São Paulo também está tendo outras cidades muito grandes, então, imagina o impacto em 2021, como é que vai ser. Vai estar todo mundo entrando para um 2021 temeroso, né? E ainda mais em faculdades, né? Como é que vai ser tudo isso que a gente vai ter que analisar com muito carinho, né? Eu considero que o segundo semestre vai ser com mais carinho e mais empatia do que esse primeiro também, que vai ser bastante impactante também. E nós fazermos essas questões, né? Se todos concordam, de nós fazermos um questionário em comum, né, e validar junto aos cursos, junto à universidade, para verificarmos mesmo, né, já que nós temos um cenário agora que foi uma adaptação na pandemia, uma nova forma de ensinar, por que nós não vermos o que eles também têm nos dizer, como foi o aprendizado deles nesse pós-pandemia, nesse pós-aprendizado de ensino remoto, né, que ora era emergencial, tido, que agora vai se tornar ensino remoto mesmo, né, caracterizado. Então, que ele vai ficar, e a questão híbrida, por enquanto, ainda não vai ter, né, nós vamos ter que fazer nesse momento, se bem que estou morrendo de sala de aula, saudade de sala de aula, saudade de ver meus alunos, saudade de ir para a universidade, não aguento mais de saudade. Saudade mesmo, assim, imensa saudade. Né? Mas, então, nesse momento, nós podemos fazer isso, né, para complementar esse nosso capítulo do livro nosso. Tá? Fica como sugestão e que depois nós possamos discutir melhor ao longo do que a gente for elaborando o capítulo do nosso livro, certo? Então, Elis, agora é contigo, não é? Que tu vais fazer a apresentação. Fique bem à vontade, pode falar. Lembrando a todos que nós temos até às 9 horas e 45 minutos para que nós fechemos a nossa sessão e as ponderações finais de cada um. Os demais que estão aqui, pode, depois que a Elis apresentar, nós podemos abrir para perguntas, né, ponderações, observações, tudo que puder vier agregar vai ser excelente, porque, né, podemos complementar muito, fazer um capítulo de livro maravilhoso aí. Certo? Obrigada, Nicole, pela tua apresentação, parabéns pelo teu trabalho, a Paulette também, parabéns, né? E a Elis, que agora vem com a apresentação dela do Pipoca, né? Filme Pipoca. Bom dia a todos, estão me ouvindo bem? Sim, estamos sim. Bom, esse trabalho que eu vou apresentar, ele, na realidade, ele surgiu a partir de um questionário que nós fizemos com os alunos de um curso da UTFPR, Engenharia de Bioprocesso e Biotecnologia, bem lá no comecinho, foi finalzinho de março, comecinho de abril, a gente finalizou o questionário, que nós estávamos preocupados nesse momento de pandemia, onde nós tínhamos passado por um período curto ali de aulas que a gente chamou de atividades acompanhadas, mas que os alunos começaram num período que não teriam mais essa atividade acompanhada quando suspendeu o calendário. Então, a gente fez esse questionário, eu como coordenadora, e os alunos demonstraram que 57% dos meus alunos responderam o questionário e mais de 90% eles estavam apresentando ansiedade, preocupação com o momento que estavam vivendo e também entediados, e pediram para que fosse desenvolvida alguma atividade que tornasse ou que pudesse oferecer algum tipo de conhecimento para eles. Então, diante dessa realidade e com um projeto que nós temos, que esse trabalho é meu, da professora Tanatiana e da professora Carla, também da UTFPR, de outros campos, e nós tínhamos esse projeto com duas alunas, que é a Aline e a Josuele, que era o Engenheiro 4.0. Esse projeto, ele era um projeto no formato PBL, com indústria e com atividades multidisciplinares, era um projeto de extensão. E como esse projeto, ele tinha que se adaptar a essa nova realidade digital, nós juntamos, então, né, esse projeto dentro dessa ação. E as alunas, que eram as bolsistas, elas tiveram a ideia, então, de professora, vamos desenvolver as habilidades, soft skills, utilizando filmes. Né? Então, como que era feita essa atividade?
nós, as alunas, né, juntamente com as professoras, a gente definia qual eram os filmes que poderiam ser assistidos, nós assistíamos os filmes, avaliávamos todas as habilidades do Engenheiro 4.0 que poderíamos comentar dentro daquele filme a partir das cenas, né? Essa divulgação, ela era feita por e-mail e através das redes sociais que os projetos possuem, e 15 dias antes a gente divulgava 3 filmes. Falava para os alunos assistirem, convidávamos, né, os alunos via e-mail também, nas redes sociais, como eu já comentei, marcávamos uma reunião do Google Meet, e aí, naquele momento, nós nos encontrávamos. E, primeiramente, a gente explicava um pouquinho sobre o que é o Engenheiro 4.0, fazíamos um questionamento para os alunos online, né, sobre o que eles achavam que era uma característica do Engenheiro 4.0, e aí, depois, a partir disso, nós perguntávamos quais filmes vocês assistiram, começávamos a discutir sobre esses filmes. O que nós observamos foi que, normalmente, os alunos eles conseguiam identificar a liderança, trabalho em equipe e a criatividade. E aí, conforme nós íamos colocando as outras características, como relacionamento interpessoal, capacidade de tomar decisões, né, flexibilidade, e aí as discussões iam se tornando cada vez mais conectadas, vamos dizer assim, porque os alunos eles conseguiam, poxa, é verdade, naquele filme também tem isso. Então as discussões se tornavam muito legais, muito gostosas, nós marcávamos, pensamos que ia demorar de 30 minutos, mas às vezes ficávamos mais de 1 hora, porque nós tínhamos essa necessidade de falar, né? O que foi interessante, nós temos, né, que agora não é mais calouro, mas ele era um calouro com 65 anos, então ele era o que mais participava das reuniões, ele estava bem empolgado, triste por não estar na universidade, né, mas ele acompanhou bastante, que era o senhor Pedro, e assim a gente foi construindo vários encontros. A gente foi fazendo, no mínimo, era feito 1 por mês, mas observamos que quando começaram as aulas, né, no segundo semestre, a gente começou com atividades de aula no formato não presencial, os alunos começaram a desistir, eles não participavam mais com efetividade. E aí nós fomos atrás do porquê que isso aconteceu. E aí a gente verificou que muitos começaram a trabalhar, alguns voltaram para casa, mudou a realidade, ele deixou de ser um estudante, ele começou a ser aquela pessoa que tinha que ajudar a cuidar dos irmãos, ou ele tinha que trabalhar, né? Ele já não tinha mais o tempo que ele precisava para assistir os filmes, e aí aconteceu de nós termos que repetir 2 filmes, ou convidar, olha, gente, mesmo que você não viu o filme, venha participar. E aí a gente verificou que chegou num ponto onde nós tínhamos 5, 6 alunos, então foi decaindo muito. Mas o que nós observamos? Que, como não estava vinculado a uma disciplina, e a gente tem a disciplina Engenharia Multidisciplinar, que ela poderia ser ofertada, mas nós optamos por não ofertar dentro de uma disciplina. Por quê? Porque nós teríamos um público muito maior, a gente conseguiria atingir outros campos também, e o mais legal, a gente tinha interação entre os diferentes semestres. Então, o aluno que estava no meu calouro lá, o senhor Pedro, falava com o aluno que estava lá no 7º período, e essa troca de informações foi muito legal, foi uma construção bem importante, e o que nós observamos é isso, que às vezes os projetos de extensão dentro de uma disciplina, ele permite com que os alunos tenham uma interação tanto com a sociedade, como com outros semestres e outros cursos também, outros campos. Basicamente foi isso que nós fizemos, então no final de cada encontro, né, a gente fazia perguntas sobre as habilidades que eles conseguiam verificar nos filmes, sobre o que eles tinham desenvolvido, como está ali na apresentação do trabalho, né, e nós fizemos também esse questionário já sobre as aulas ADNPs apenas para o curso de EBB, né. Então, só trazendo um pouquinho sobre após essas aulas, né, de atividades não presenciais, a gente percebeu que os alunos, o que eles mais comentaram foi com relação à sobrecarga, né? E nós, como professores, a gente às vezes acaba colocando muita atividade para o nosso aluno fazer, pensando, poxa, ele pode fazer isso, a gente se empolga. Eu acho que um pouco a gente tem que aprender também a lembrar que o aluno ele não está fazendo só a nossa disciplina, ele está fazendo diferentes disciplinas, e foi essa a principal característica que a gente observou do nosso aluno, né? O que a gente viu também que muitos gostaram desse formato pela flexibilidade, por poder estudar
mas muitos ainda também gostam desse contato presencial na aula, especialmente porque em engenharia a gente tem muita aula prática, né, que não foi ofertada. Bom, seria isso que eu teria para trazer, me coloco à disposição, né, para qualquer dúvida e explicação. Obrigada. Elis, muito obrigada pela tua apresentação, muito obrigada pelos teus, né, tuas ponderações referente ao teu trabalho. E é bem como tu disseste, no início era tudo novo, né? Era uma situação nova, era novidade, houve muita empolgação, houve isso, houve aquilo, e depois era notório tu vendo o aluno já começando a fugir de algumas coisas, porque também teve a sobrecarga, né? Teve muitas... Assumiram também, eles acharam que iriam dar conta, né, de um novo modelo, de conseguir estudar, e ele ia ser mais fácil, e muitos não conseguiram, né? Então, aí eu também teve muita desistência em diversas disciplinas, optaram, e a questão, bem como tu disseste, parabéns ao teu aluno aí de 60 é o calor de... Não dá para ouvir. 65. 65 anos. Que legal, que coisa mais querida. Imagina a experiência dele. E ele, imagina a tristeza também dele. Ele, primeiro entrando na faculdade, feliz da vida, fazendo engenharia, aí só teve uma semana ou duas de aula e já teve que entrar num momento. Para ele também foi uma adaptação muito grande em termos de tecnologia, né? Para ele foi muito grande, porque teve que aprender também a ter esse tipo de aula, né? Ensino que ele não é acostumado, é uma pessoa que garanto que devia estar muito ansioso para entrar na faculdade, para falar com todo mundo, a interação dele, e de repente ele também tem que se adaptar ao novo modo de... Esse é um case muito grande para vocês fazerem em cima dele, porque para ele também é muito... Foi extremamente impactante, né? Imagina, na vida dele, né? Toda a questão, passar na Universidade Tecnológica do Paraná, daí de repente tem aula com os colegas, entra no campus cheio de aluno, aquela coisa cheia de todo mundo cheio de gás, e aí tem que ficar em casa recolhido e falar com as pessoas por uma câmera. E que bom que vocês conseguiram propiciar esses filmes, que são, eu li muito bem o artigo de vocês, né, o entusiasmo deles, as abordagens, e é bem como tu disseste, né, aí vai de 30, vai reduzindo, quando vê tudo tem 10, aí mudou o cenário, que muitos tiveram que ir para casa, morar com seus pais, fechar apartamento, não pagar aluguel mais, e então eu tive N casos, que assim, aqui tem turmas que eu dou aula e eu vi muito, né, a Nicole é do interior aqui do Rio Grande do Sul, ela sabe como é que foi o impacto também, né, para o interior foi muito grande, tem cidades que vivem só de determinadas empresas, a cidade gira em torno dessa empresa, e aí, de repente, eles tiveram que voltar e ajudar em casa mesmo, bem como tu disseste, Liz, né, ajudar os pais, a mãe teve que trabalhar, fazer outra coisa, de repente teve que fazer pão, teve que se adaptar. Enfim, houve toda uma adaptação. Foi, como eu sempre disse, foi adaptação para todos os cenários, sejam nossos professores, sejam nossos alunos, as famílias dos nossos alunos, né? A cidade em que eles viviam, seja interior ou não, capital, todo mundo teve essa adaptação de uma forma ou outra, né? E nós percebemos, todos nós, enquanto professores aqui, pesquisadores, né, como somos, foi perceptível essa mudança. E foi gradual, né? No primeiro momento eu também achei que não ia impactar tanto, né? No primeiro mês ali, março, abril, eu disse, ok, vai ser provisório isso aí, não vai ser um cenário tão caótico. E de repente nós começamos a ver, cara, vai ser julho, começou agosto, aí entramos em setembro, aí tu começou, tipo, agora sim, né? Eu comecei a dizer, nossa realidade está mudando mesmo, né? E eu aí já tinha o sonho de voltar. Eu disse, não, isso vai passar, isso não vai ser desse jeito, né? Como eu sempre falava lá no início, eu contando a história para o pessoal, disse, eu nunca imaginava que nós ouvíamos no noticiário lá por fevereiro, teve Covid, tá, isso, tá aquilo. Eu digo, gente, isso nunca vai chegar para nós aqui, vai demorar para chegar. Não deu uma semana, 2 semanas, já estávamos todo mundo em casa. Eu lembro que dia 16 de março foi o dia que eu cheguei em casa e caiu minha ficha. Eu disse, agora mudou totalmente para mim, tem que ficar em casa, sem ir para a universidade, que eu tenho paixão para ir para a universidade, paixão por dar aula, paixão por ver meus alunos, dar aula com eles, essa questão de dinâmica, eu adoro fazer muita dinâmica com eles, e aí eu também tive que cair a minha ficha, me adaptar e ver, não estou indo mais para lá.
né? E aí também, né? E vários alunos meus fazendo, olha, professora, eu vou ter que mudar, minha vida mudou, estágio, muitos alunos perderam estágio também, isso foi muito triste para eles, porque muitos vivem do estágio também, né? Então, tiveram que voltar para suas residências, e aí a gente vê bolsas de mestrado e doutorado, quem estava fazendo também, houve um impacto grande, e aí a gente viu que começou mesmo o efeito cascata. Então, muito obrigada pela exposição de vocês todos, Elis, Nicole, Paulette, os trabalhos de vocês estão magníficos, muito bem pontuados, e chama o nosso aluninho lá de 65 anos para fazer um case para nós, contar a realidade dele, como é que ele está se sentindo agora em casa, sem o, né? E ele também deve estar sonhando, o segundo semestre vai ser diferente, eu vou estar na universidade e não vai estar, né? Por enquanto, né? Não sei como é que é, quando que a gente vai voltar, sinceramente, tomara que nós consigamos voltar na metade do ano que vem, né? Na realidade, a gente conversa e ele tem muito medo, porque ele está na área, no grupo de risco, né? Sim, então, e assim, ele foi para a universidade porque os filhos fazem engenharia. Então, ele falou, eu já vou, eu já aproveito e fico com meus filhos, sabe? Então, ele já é formado em outra formação, química, aposentado, e falei, poxa, eu vou morar com os meus filhos, vou lá cuidar deles e vou fazer uma faculdade também. Mas ele é o nosso xodó, ele ia muito na coordenação quando nós estávamos, né, durante o período presencial lá, que foi pouco tempo. Mas o legal é que a gente já está agora recepcionando os novos calouros através de encontros virtuais. Então, a UTF está muito preocupada com os alunos que eles querem estar na universidade, né, que já entraram agora 2020/2. Então, a gente está essa semana no 4º encontro, nós fizemos 5 encontros com os calouros, e o mais legal é isso, é que os calouros, eles estão loucos para começarem as aulas, né? Mas já estão participando dos projetos de extensão, a gente abriu para eles. Então, a gente já está abrindo, já está trazendo esses calouros. Então, eu acho que essa é uma realidade que, infelizmente, a gente não sabe quando vamos retornar, né? E como você mesmo colocou, nós temos que nos adaptar, nós não vamos poder largar e dizer, não, agora não existe mais atividade remota. A gente descobriu muitas ferramentas interessantes, muitas atividades que podem, sim, nos auxiliar, né? Como professores também, e a desenvolver outras habilidades que nem imaginávamos, né? Que poderíamos virtualmente. Mas, claro, o presencial, ele é muito importante. Os alunos, eles gostam, e a gente também gosta, né? Porque presencialmente a gente consegue fazer dinâmicas maravilhosas, a gente consegue olhar no olho. Isso é uma coisa bem que a gente... eu ia falar isso para ti agora, Elisa, conseguir olhar no olho deles e ver realmente o que eles estão sentindo naquele momento, e aí tu, enquanto professor, porque a gente também, enquanto professor, a gente não é só professor, a gente também, às vezes, apega esses... Eu sempre digo, a Paulette tem um termo muito fala, ela pegar os pintinhos e colocar debaixo das asas, né? A gente faz muito isso também, por diversas vezes a gente faz. Aos demais presentes, tem alguma colocação? Por favor, fiquem à vontade, a discussão agora está aberta, todos, perguntas, respostas, fiquem à vontade. O nosso relator está aqui, o Carlos Eduardo Sanches também, por favor, fiquem à vontade, é com vocês agora também. Alguém tem alguma pergunta? Simone, eu tenho uma coisa para colocar para a Nicole. Fica à vontade, pode falar. Ela falou na questão da dificuldade da sala de aula invertida, né? Na realidade, eu estudo muito isso, né? E está bem diretamente vinculado com o trabalho que eu apresentei, porque, na realidade, o que acontece é que a competência, né, bem em cima do que eu falei, né? A competência precisa mudar e ela não adianta ela mudar só de um lado. Não adianta só a gente se adaptar. O aluno também tem que mudar. A competência dele precisa mudar, né? Então, me parece, em cima do trabalho que ela apresentou, que ele precisa se reinventar também, né? Ele também precisa deixar de ser aquele aluno que recebe tudo prontinho, que vem de um ensino médio, que recebe tudo prontinho, faz aquelas 3 provinhas e acabou. A avaliação não é mais somativa, ela é uma avaliação formativa,
e ele precisa se reinventar, né? Precisa haver uma mudança de cultura por parte dele também, não só, mas também, né? E eu sugiro, Nicole, que tu leia, quem fala com bastante propriedade sobre isso é uma autora chamada Lapa, tá? Ela fala bastante sobre a mudança de competência do aluno, o que ele precisa fazer. Ela escreveu sobre essa mudança de competência antes. Ela escreveu para EAD, na realidade, tá? Não sobre ensino remoto. Mas ela escreve sobre a necessidade de mudança de competência, qual o novo papel do aluno diante de um ensino à distância, né? Ou seja, ele não pode querer se comportar num ensino à distância da mesma forma que ele se porta diante de um ensino presencial. Ele tem que se organizar, ele tem que ter novas posturas, né? Então, ela coloca tudo isso com muita propriedade. Eu cito ela, inclusive, em alguns artigos que eu já escrevi, né? Se tu quiser, depois eu posso te passar a referência. Pode me passar. Dela. Eu anotei ela. Obrigada primeiro, Paulette, porque Imagina. A gente quer com certeza dar continuidade, sabe? A gente investigou a percepção do aluno, entendemos que ele está na posição ainda de preferir ou de acreditar que a aula direta é mais efetiva, mas realmente existe uma mudança, né? Mudança até na avaliação, mudança... É bem complexo, na verdade, né? Essas questões. É que a avaliação na maioria das suas disciplinas, né, o aluno tinha a aula, depois ele tinha que responder um questionário, fazer um trabalho para mostrar, né? Então, acabou. Isso acabou. E também tinha outra questão, o que houve muito, que eu percebi, que muitos alunos deixaram acumular muita coisa, né? Deixaram acumular, porque eu vou conseguir, porque isso e aquilo, e quando viu, ele estava apavorado que chegou o final do semestre, achou que não ia que as coisas ele ia conseguir dar seu tempo, e aí ele viu, poxa, eu estou trabalhando, estou estudando, né, tendo que assistir a aula, que horas que eu vou assistir, às vezes só pelo meu celular que eu consigo assistir, não tenho o computador meu. Muitos alunos meus, professor, a câmera está estragada no meu computador, ele não funciona, eu não tenho câmera em casa, então não vai conseguir ver. Aí são outras questões também, muito bem ocupadas, Nicole e Paulette, isso aí é ótimo, excelente, né? Eu achei interessante a tua proposta, Simone. Depois, se tu me permite, no final, né, da gente compartilhar as respostas dos alunos, eu fiz um Mentimeter. Daí eu vou compartilhar minha tela. Eu fiz um Mentimeter antes do semestre e depois. Daí eu vou mostrar a nuvem que apareceu antes e depois. Eu acho bem interessante a gente conversar sobre isso um pouquinho. Ótimo, ótimo. Professor Carlos, o senhor quer colocar alguma coisa? Por favor. Quero sim. Nós vamos ter que conversar bastante na redação desse nosso capítulo, porque tem outras informações que nós podemos complementar e que não deu tempo de colocar tanto no vídeo quanto no texto, né? E uma questão que é interessante, Nicole, nós que estudamos, né, que estamos pesquisando na área de educação e engenharia, nós falamos muito em autonomia do estudante. E aí, esse momento da pandemia, ela foi um verdadeiro teste, né, para saber o quanto o aluno, o estudante, ele de fato é autônomo, né? Nós falamos muito em planejamento nos cursos de engenharia, e aí os alunos foram colocados em teste, né? Porque a falta de planejamento foi visível e foi alguma coisa muito evidente em várias situações. Então, estudantes que não conseguiram montar um planejamento do próprio dia, da própria semana dele de estudo, o seu planejamento entre a possível diversão que ele poderia colocar na sua semana e os estudos. Então, a preparação prévia para as aulas. É interessante que a gente fala muito da questão da aula invertida, e, quer dizer, eu me formei na década de 90 e nós nunca íamos para uma sala de aula sem ter lido o capítulo antes. Então, e não se falava teoricamente em aula invertida naquela época. Agora, os estudantes, eles não iam para a aula porque senão poderiam passar vergonha na sala de aula
se não tivesse noção do que ia ser discutido naquele dia. Então, é uma questão de postura, né? Ao longo do tempo, houve um processo, né? Aí a gente pode até pesquisar isso a partir de onde surgiu, um processo de acomodação do estudante. O estudante, cada vez mais, ele foi indo para a sala de aula só para receber e não para participar, né? E aí, agora, esse processo de pandemia, ele mexeu, né? A Simone estava comentando isso também. Foi um chacoalhão, né, nesse nosso caldeirão de sala de aula, de instituição de ensino, porque professores que só usavam lousa e giz, eles não sabiam o que fazer nesse momento. Sim. E alguns estudantes que só sentavam em sala de aula e ficavam ouvindo o professor falar, também eles não sabiam o que fazer nesse momento, porque todos tiveram que se adaptar a essa nova realidade. Sim. Então, eu entendo que esse nosso capítulo ele vai ser um capítulo muito importante nesse contexto histórico, né, para que a gente possa usar isso como uma forma de fato, a gente está repensando as nossas atitudes como docentes e como discentes, né, e algumas ferramentas para quem está na gestão também, né? Os gestores, eles estão recebendo muita munição importante para poder pensar o futuro de vários cursos, né? A Paulette colocou muito bem, né? Existe uma diferença muito clara entre o que é educação à distância e o que é ensino remoto emergencial, né? São estratégias de ensino diferentes, né? A gente vai na base da educação à distância e você olha o que a gente estava fazendo em ensino remoto, são coisas muito diferentes, né? Agora, a gente passou a usar ferramentas tecnológicas com mais intensidade, né? Alguns professores com mais intensidade do que usavam, outros talvez continuaram usando ferramentas que já usavam em sala de aula e aí puderam nadar de braçada nesse período aqui, né? Mas todos tiveram que passar por alguma adaptação e eu acho isso fantástico. E aquela questão que a Elis colocou, né, deles colocarem os vídeos, nada impede que a gente use trechos de filmes em sala de aula para a gente apresentar alguns conceitos que às vezes só teoricamente ficam difíceis da gente representar. Então, você pegar um trechinho ali de um filme e colocar na sala de aula e falar, olha, prestem bem atenção nisso aqui, né? Então, a gente está ganhando muita ferramenta. Eu acho que é um período de grande aprendizado para professores e para estudantes. E isso a gente não pode perder no nosso texto, né? O nosso texto ele tem que deixar isso muito claro, o quanto a gente aprendeu nesse período. Verdade. Obrigada, Carlos, pelas suas ponderações também. E a outra questão que eu estava lembrando agora, né, falando dos nossos alunos por diversas vezes, e aí eu posso falar a experiência que nós temos dentro da Escola de Engenharia, nossos alunos da Engenharia da Federal do Rio Grande do Sul, é que eles têm final de semana, eles têm atlética, né, da engenharia. Então, isso fazia com que eles tivessem mais interação entre eles, se conhecessem, e também já uma forma de desestressar, né? Eles faziam atividades esportivas, faziam um monte de coisa, e de repente também eles não podiam fazer isso, né? Então, o contato em sala de aula foi mudado, e essa questão que era para eles para se conhecer mais, para a turma, ou trocar informações de conteúdos de outras disciplinas. A outra questão também de eles mesmos, né, terem um jogo de futebol, jogo disso, jogo daquilo, isso tudo mudou e eles não tiveram também esse contato. Então, isso também tem outra questão que foi muito impactante, né? A própria tem diversas, como a Elisa, a Nicole e a Paulette falando, né, sobre os projetos de extensão, que alguns eram tidos como essas formas, também teve esse impacto que nós não imaginávamos. Eu me dei por conta de que, meu Deus, eles estão acostumados com a atlética da engenharia, o CUE, o centro acadêmico, aquela interação, aquela sala que iam lá, conversavam, escutavam música, e eles não têm nem isso mais, né? Então, impactou do primeiro semestre ao último, né? Porque tem as empresas júniores também impactou bastante, né, que antes elas prestavam um certo serviço, tinha uma interação, uma questão de própria seleção, agora a última seleção da empresa júnior da engenharia de produção não teve muita adesão, eles estavam procurando, catando aluno praticamente, por quê? Porque muita gente não tinha condições de estar ficando dentro da empresa júnior, eles estavam com outras atividades fora, que é o que eu havia falado antes, então isso também foi, né? Então,
se nós formos colocar dentro da nossa sessão dirigida aos impactos, né, o que nós já temos de dados anterior e o que foi apresentado nossos, e agora vai ser um artigo, um projeto, um capítulo de livro muito rico, né? Porque nós temos muitas informações agora, né? E um cenário que nós tínhamos de início, de adaptação, como o professor Carlos colocou, né? O professor se adaptar às novas ferramentas. Eu sou uma que tive que me adaptar a diversas ferramentas que até então não sabia utilizá-las na íntegra, tive que fazer. E aí fazer cursinhos, que foi participar de grupos de WhatsApp para a gente ir aprendendo. Teve uma professora dentro da universidade, a Wendy, que ela pegou e fez diversos vídeos para que nós pudéssemos aprender desde o Meet, desde como usar melhor o mConf, usar o Zoom, todas as ferramentas, né? Porque também tem a questão, né? Se nós fôssemos colocar assim, o Meet é muito pesado para determinados computadores dos alunos, aí não conseguiam, né, fazer. Aí tu tinha que pensar, tá, qual que eu vou utilizar para que eu também consiga ter a adesão do meu aluno e ele não assistir só depois dessa aula, né, gravado. Ele também consiga estar presente em sala de aula. Então, também isso era outra ponderação que nós tínhamos que ver, né? Também levar em consideração. Não só o meu lado enquanto professor, o lado do aluno a gente também tem que pensar muito, né? E pensar agora mais também agora no próximo que está por vir, no segundo semestre. Pessoal, mais alguma contribuição que alguém queira colocar? Por favor, fiquem à vontade. Os demais presentes. Perguntas? Carla, Neide, Arinese, Fonteira, Sandra Terezinha, Aline, Marco Antônio, Ademar. Por favor, fiquem à vontade. Wagner. Então, se vocês... Paulette, pode partilhar a tua tela do Mentimeter, só para que nós vamos fazer isso, só para a gente agregar. Assim, eu fiz o seguinte, no início do semestre, eu pensei assim comigo, né? Eu tive um encontro com eles, como é que eu vou começar o semestre, né? Depois de 6 meses, a gente tem que ter amalgamar de novo, né? Tipo, eu encontrei uma vez essa gente e não encontrei mais. Como é que eu vou conectar com eles de novo? Daí eu encontrei com eles pelo Meet e disse para eles, eu tenho que dizer uma coisa para vocês. Eu pensei nisso, como é que a gente vai se conectar de novo? E eu disse, a melhor forma da gente se conectar é eu dizer para vocês como foi para mim esses 4 meses de pandemia. E contei para eles tudo que eu passei, tudo que eu senti, como é que foi difícil para mim, porque eu sabia que para eles também tinha sido difícil, só que eles não iam me contar, né? Então eu queria que eles sentissem que para mim também foi difícil, né? E que eu também era uma pessoa de carne e osso, que eu também tinha minhas dificuldades, enfim, né? E aí eu fiz um Mentimeter com eles e sumiu aqui o meu compartilhamento. Por quê? O que aconteceu aqui? Viu? Problema Sumiu meu compartilhamento aqui do Zoom. Viu? Era só para eu não compartilhar. Mas eu falei isso. Eu também. Viu como é que é? Sumiu, estava aqui agora. Olha, eu liguei o meu computador hoje de manhã, meu computador de só pintando, né? Ajuda não, os universitários aí. Na faixa embaixo, Paulette. Não tem faixa embaixo. Esse é o problema. Ele estava aqui até agora. Tenta passar o cursor do mouse. Tipo, passar o cursor. Não tem mais. Sumiu. Tu viu? Só tem chat aqui. Deixa eu ver. Share screen, não tem nada para ti, nada aí. Nada. Sumiu nesse minuto. Então, aperta Alt mais S, que eu acho que vai compartilhar. Alt S. Uhum. Alt S? S. Alt S. Vê se dá certo. Paulette, talvez você esteja fora do ambiente Zoom. Vê se lá embaixo tem uma opção, assim, 2 opções. Entrar pelo aplicativo Zoom,
Aparece? Não, eu tô no Zoom. Eu tô no... Não, às vezes você tá, mas às vezes você tá no ambiente Zoom da internet. E aí, às vezes, eles Não, eu entrei no Zoom na sala. Posso entrar de novo aqui. Aparece duas opções ali embaixo. Ah, eu vou entrar aqui, ó, Start Zoom. Vou Isso. entrar aqui. Mas ele tava aparecendo a barra para mim igual, mas de qualquer forma eu vou entrar aqui. E aí, vou entrar no Join Meeting? Isso. Join. Tá, ele tá me pedindo um Enter Meeting ID? Não, né? Não. É que você vai Não entrar é. de novo o nome, mas aí você vai mudar o ambiente só de projeção da tela. Aí ele habilita o compartilhamento. Peraí, deixa eu ver. Permitir. Tá aparecendo suporte Softaliza aqui na minha frente. O pessoal do suporte Softaliza pode dar um help para a professora, por gentileza? O problema está sendo no compartilhamento da tela? Isso, não aparece a barra para mim. Você está utilizando a versão web ou o aplicativo? Não, eu entrei normal e estava aparecendo até 1 segundo atrás, estava aparecendo a barra aqui. E nem se jogar o mouse bem para baixo da sala não aparece? Nada. Quem sabe entra e sai, Paulette. Tá, posso sair. Vou sair então. Tá. Vou sair da sessão, é isso? Entra de novo na sessão, de repente seja isso, alguma coisa. Tá bom, vou sair então. Professora, eu já acionei o suporte aqui, eles estão chegando aí para lhe atender, para te dar uma mão aí. Tá, então tá. Tá bem. Você mudou para o status de co-host já aqui na sala. Eles já alteraram o seu status aqui, provavelmente para que você enxergue o compartilhamento. Não tem? Não tem a barra. Que coisa mais louca isso. Não tem a barra. Até agora tava a barra aqui. Agora não tem mais. Só tem a sala de chat aqui. Chat. Não tem mais. Professora, ali na parte superior, tu tem como deixar ela em full screen. Isso, ali. Tá, full screen. Se você deixar ela em full screen e jogar o mouse para baixo. Ainda apareceu. Compartilhar tela, ok. Então, assim, ó, eu vou mostrar para vocês primeiro o Mentimeter que eu fiz com eles no início do semestre, tá? Estão enxergando? Sim, agora sim. Então, olha só, eu perguntei para eles no início do semestre, tá? Eu falei para eles como que eu estava me sentindo e aí pedi para eles escreverem no Mentimeter, escolherem 4 palavras que definiam os sentimentos em relação ao retorno das aulas na URGS. Tá. A palavra que mais apareceu, preguiça. Medo, alívio, receio, desespero, ansiedade, preocupação, felicidade, alguns, excelente, muito boa, sono, né? Desespero, eu disse, meu Deus, mudança, né? Superação, alegria. Estranho, né? Mas quando eu olhei assim, ó, numa turma, essa turma assim, ó, segundo semestre era mecânica, né? Tinha uma da engenharia de produção. Eu disse, meu Deus, o que eu vou me deparar, né? Preguiça. Tá. Aí, terminou o semestre, né? Vou voltar aqui. Terminou o semestre. Vamos lá de novo, full screen, para aparecer a barrinha. Fiz de novo o Mentimeter. E aí veio isso aqui. Dedicação, trabalho, legal, oportunidade, aprendizado, surpresa, trabalho em grupo, legal, sumiu a preguiça, divertido, apareceu algum difícil, instigante, boa, incrível, divertida, inspirador, sensacional. É os guri. Tá? Então, assim, ó. Esforço apareceu ali, que bom. Esforço, tá? Então, por que eu tô compartilhando isso, né? Por que eu tô compartilhando isso? Eu acho que tudo depende muito
da gente, né? Também, né? Depende deles, depende da gente, depende de como que a gente... Deixa eu botar meu vídeo. Depende de como que a gente trabalha, depende deles também. Mas eu acho que um grande esforço do trabalho que a gente desenvolve, né? Essa coisa que a Nicole falou, né? Da sala de aula invertida, como que eu trabalhei? Uma coisa que eu deixo como contribuição aqui, né? Eles têm muita coisa para fazer, né? Como é que eu dividi as minhas aulas? Aula síncrona, aula assíncrona. A minha sala, eu trabalhei o tempo todo, Nicole, com sala de aula invertida. Eles vinham para as minhas aulas já com bagagem, né? Só que a minha aula assíncrona era dentro do meu período de aula, entendeu? Então, eles não tinham que trabalhar o conteúdo fora do horário de aula, porque senão eles não dão conta. Imagina se todo mundo for solicitar que eles leiam e venham, assistam videoaulas fora do horário de aula. Então, assim, eu tinha 2 períodos por semana, um período era dedicado ao estudo. Eles tinham que assistir as videoaulas, ou seja, lá o material que eu disponibilizava para eles no meu horário de aula. E eles sabiam que eles tinham que usar aquele momento, porque senão eles iam chegar na aula e eles não sabiam o que fazer. Isso era uma coisa. Segunda estratégia. Todas as aulas assíncronas eu disponibilizava de 2 formas. Um PDF e uma videoaula sobre o mesmo PDF. Por quê? Porque se vocês lerem o meu artigo do Revit, eu estudei muito sobre isso. Tem alunos que gostam de ler, tem alunos que gostam de vídeo. Cada tipo de pessoa aprende de uma forma e a gente tem que se dedicar a isso. Como que o aluno aprende? Então, a gente tem que disponibilizar das 2 formas. Cada um vai escolher como acha melhor aprender. Com certeza. Né? A gente tem que pensar que tem alunos que vai cair a conexão. Então, a gente tem que gravar as aulas e deixar elas disponíveis. Sim, necessariamente. Segundo, ou que terceiro, nem agora aconteceu com a Paulette, vai querer compartilhar alguma coisa, não consegue, não aparece vai dar. Tela, e aí não vai Isso, dar. e a gente vai ter que resolver. Terceira questão, tá? Resiliência. Pessoal, eles tinham que me entregar a cada aula um trabalho. Tinham que me entregar. Professora, caiu a minha conexão. Eu tinha um grupo de WhatsApp com eles. Caiu a minha conexão, não adianta sumir. Né? Aluno que some, para mim, não tem. Eu tenho um grupo de WhatsApp com vocês, me avisem. A gente está sempre conectado. Me avisem, caiu a minha conexão, posso entregar outra hora? Sim, pode, vamos combinar o horário. Agora, não desapareçam. Né? Então, essa é a combinação. Todos eles me entregaram quase 100% dos trabalhos. Eu tinha alunos o tempo inteiro, eles vieram a todas as aulas. Eu tinha aulas cheias o tempo inteiro, porque eles tinham esse compromisso comigo. Então, assim, a gente tem que achar uma forma de eles assumirem um compromisso também. E esse foi uma conversa que eu tive com eles no primeiro dia de aula, sobre competências, que é essa questão que a Nicole trouxe e que eu trouxe também. Eles têm que entender que a competência deles mudou e que se organizar para isso. Né? E aí o resultado vem. Eles estão disponíveis. Eles têm que compreender e sentir que a gente vai dar esse amparo. O tempo todo eu disse para eles, eu estou aqui para vocês. Eu estou aqui para vocês. A gente tem que estar aqui para eles, porque eles estão assim, cheio de problemas. Tem problema de depressão, tem problema de família, tem problema de um monte de coisa. A gente tem que estar disponível para eles. Dá mais trabalho? Dá. Eu estou terminando o semestre acabado. Dá mais trabalho. Avaliação formativa é uma avaliação que dá muito mais trabalho. Não é simplesmente corrigir 3 provas por semestre. Eu conheço todos os meus alunos, todos, um por um. Dá mais trabalho. Não é entrar numa turma com 70.
Não é. Não é a mesma conhecer coisa, não. Um por um. É um entendeu? por um. As demandas assim, de cada um. Eu tive uma aluna que 2 semanas antes das aulas terminar, elas me dizem, professor, eu estou com Covid. Vai para casa e descansa. Mas ela entrou, ela fez o trabalho avaliativo com Covid, ela entrou, ela apresentou o trabalho final para a banca, porque ela fez o esforço dela como eu fiz o meu. Então, eu também. Entendeu? Eu tive uma aluna minha que teve um problema, para ela foi um problema muito grave, assim, o pai perdeu o emprego, a mãe também, e aí ela teve problema psicológico, começou a ser medicada, e aí eu tive que, ela é caloura, tive que, aquele contato de encaminhar, de ser, olha só, eu também fiz grupo de WhatsApp, disponibilizei, eu tinha 4 grupos de WhatsApp, e aí ela entrava às vezes, ela disse, professora, eu não sei o que eu vou fazer, isso, aquilo, eu disse, não, vamos com calma, porque a situação em casa tá ruim. Então, assim, tu vive a realidade também junto com o aluno, né? Não dá para te separar essas coisas assim, dizer, não, eles estão lá do outro lado da tela. Não é. E agora, como eu reitero a questão que no segundo semestre, agora no próximo semestre, nós temos calouros que estão entrando na universidade, né? E nós já temos os que estão, teoricamente, já aprenderam um pouquinho a estudar nesse novo normal, que nem a gente chama, né? Mas, mesmo assim, a gente vai ter os problemas que nem a Paulette falou. Problema de conexão, sim. Problemas psicológicos, sim. Depressão, vamos ter problemas outros também, vamos ter. O impacto na economia vai ser, infelizmente, vai ter, né, maior ainda. Então, são N questões que nós também temos que ver. Eu reitero a minha fala no início. Nós temos os que nós fizemos agora, no início do ano, os artigos, ou na metade, em julho, alguma coisa assim. E nós temos agora, no final do semestre, de cada um deles, né? E nós temos também a participação. É bem comum, a professora Elis falou, né? Eu tinha também uma participação, às vezes, efetiva de 30 alunos na disciplina, quando eu vi lá para o finalzinho, agora tinham 10 presentes, 8 presentes. Por quê? Porque ele disse, professor, eu tive que mudar a minha vida. Ela mudou, infelizmente, eu não posso estar aqui toda hora, eu estou assistindo as aulas. Fizeram todos os trabalhos, fiquei com eles também, dizendo, olha só, eu não sou Unibanco 30 horas, mas até um determinado horário eu atendo vocês, depois eu também preciso respirar, porque para mim também, enquanto professora, mudou. Por quê? Porque meu filho não vai mais à escola. E eu tenho um filho pequeno de 9 anos, mudou a minha realidade também. Então, ele também teve que ter uma outra professora que entrasse dentro de casa e auxiliasse ele, porque eu também tinha que dar aula, e por vezes agora ele estava aqui, sem ninguém, e eu aqui com vocês trabalhando, tinha que fechar a câmera, atendê-lo, e assim por diante. Então, a minha também questão mudou, enquanto quem é pai, quem é mãe, sabe disso, né? De criança pequena. Agora, quando já são adolescentes, é um pouquinho diferente, mas também teve o aprendizado de que, quando são adolescentes, os pais também sentarem e ajudar seus filhos a estudar, né? Por quê? Porque eles também não estavam em sala de aula, as demandas dele mudaram. Então, assim, se nós só não ver, impactou em todos os cenários, né? Eu tive que me recolher para dentro de casa, né? Eu tive que ter, meu filho não vai mais para a escola, ele também teve, de 9 anos, não ter mais coleguinhas, contato com colegas, ele também teve que aprender a assistir aula, né? A ver os coleguinhas dele virtualmente, né? Até ontem ele me disse, mãe, eu não aguento mais de saudade de ver meus colegas, eu quero conversar com eles. E aí também tive cenário de Covid, né? Também teve que fazer exame de Covid. Então, assim, foram várias situações em que eu também, enquanto aqui do outro lado, que além de ser professora, eu também sou mãe, sou profissional, e também tive que me adaptar a vários cenários, né? Para mim também, como eu disse no início, meu computador começou a dar problema, também a internet caía tudo, não rodava, trancava, o Zoom trancava, o Meet trancava tudo, e eu disse, meu Deus do céu, que chegava, tem dias que eu chegava a ficar nervosa, né, para entrar e querer, aquela ânsia de querer dar uma aula, porque eu sabia que eles também estavam na expectativa, né, eles também estavam no outro cenário ali, sofrendo também, querendo, enfim, né, eles precisam passar, muitos já estavam por colar grau nesse final do ano agora, e aí eles também questionaram sobre isso, como é que ia ser a vida deles, né, imagina colar grau. E aí, que indústria que ele vai trabalhar? Aonde que ele vai trabalhar se ele colar grau agora? Né? E como é que ia ser a colação de grau dele, que também foi diferente a colação de grau, né? Que não era aquele contato de gritos de felicidade, todo mundo junto no mesmo momento. Não, cada um na sua casa, a ti com C do grau e quieto, né? Então, isso mudou também bastante. Então,
muita coisa que nós temos, né? Eu sempre digo, esse nosso artigo aqui vai ser, nosso capítulo de livro aqui vai ser muito rico, né? Porque o que nós temos de informações, e reiterando o que foi nos passado, né? Durante a reunião do COBENGE, que não é para uma colcha de retalhos, no caso, eu pegar o de cada capítulo, não, pegar o que foi discutido aqui, além das apresentações do pessoal que teve o seu artigo, né, selecionado, também nós pegarmos diversas fontes, diversos conhecimentos, como agora a questão do Mentimeter da Paulette, a questão Nicole também, que ela falou, dos questionários para a gente ver, a Elis, né, com seus também conhecimentos dos seus alunos, e os demais, claro, que podem agregar, contribuir, para que nós possamos fazer um capítulo maravilhoso, com diversas, o mais importante nesse momento, eu acho que é nós colocarmos, né, o nosso posicionamento, vamos dizer assim, como é que eu vou dizer, nosso aprendizado enquanto professores ou pesquisadores e também como estando em casa, e pontuar também as outras questões, né? O que foi agora o pós-término de semestre, né? Como é que foi? Porque também a gente teve que levar um outro ponto em consideração. As avaliações deles nós tivemos também que não ser tão, né, tão ferrosos. A gente teve que ser um pouquinho mais soft, né, neles, para um pouquinho. Eu disse, olha, eu estou sendo light com vocês esse semestre, porque eu sei que está sendo uma adaptação para todo mundo. Embora a engenharia a gente sabe que não é fácil, faculdade tecnológica também, nenhuma faculdade, mas a gente também teve que pensar essa questão. Né? A Nicole é mestranda, ela sabe como é que foi para ela também, a adaptação dela enquanto mestranda, né? Não foi fácil, ela está aí no interior, então imagina, ela está hoje em casa, né? No interior, e também foi outra adaptação. Então, a Nicole também, se ela quiser fazer um relato dela, um dia escrever, pode, né, que tem muita coisa para contribuir também enquanto pessoa, né, enquanto aprendizado teu, enquanto pesquisadora, estudante de mestrado, né, e tu tem tuas pontuações que tu pode fazer tuas considerações, que bem à vontade. Aos demais que estão presentes também, por favor, o capítulo desse livro é nosso, né, todos podem contribuir de uma forma ou outra. Claro que depois, finalizada a sessão, nós estamos passando 4 minutos, né, até as 9h45, mas 4 minutinhos ainda dá. Só deixando aqui, primeiramente, eu agradeço a participação de todos, né, os que apresentaram agora com seus vídeos, que também fizeram um novo modelo, né, de apresentar em vídeo, mais um PowerPoint, para que vai ficar ainda, quem não conseguiu olhar ainda, vai ficar disponível por um bom tempo, então, tá, fiquem à vontade, façam suas contribuições na medida do possível. Eu não sei, cadê o pessoal da Softalisa, não está aí? Só para ver se vai ter ali o suporte deles, para ver se vai ter uma caixinha de os demais fazerem contribuições, alguma coisa assim, por favor. Tá? Sim, vai ser, Elis Regina, vai ser muito rico o nosso capítulo e vai ter muitas informações, nós vamos fazer ele excelente, tá? Eu tenho certeza disso. E eu quero agradecer a todos que estão aqui conosco, somos 18 sobreviventes, né? Teve gente que caiu também no meio do caminho, aqui a internet, aí entrou de novo, e aí eu também desligava a câmera, ia lá atender meu filho, voltava, então foi bom. Olha aí, nós também tivemos um COBENGE, né? A página deles ficou maravilhoso, ficou lindo o jeito que eles fizeram ali, né? Eu fiquei impressionado com o trabalho que foi feito em cima disso. E como eu falei na reunião do COBENGE, né, era para nós termos esse COBENGE em setembro e aqui em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, né, que nós poderíamos ter tomado um espumante, vinho, todo mundo junto, dando risada, conversando, mas não, tivemos que estar do outro lado aí da tela, fazer uma adaptação totalmente diferente do que nós estávamos acostumados. Tomara que... Fica para o próximo, Simone. Eu ia falar agora, 2021, a gente volta para Bento Gonçalves, vou brigar agora, que eu quero em Bento Gonçalves, em 2021, que daí todo mundo aí vai ser aquela comemoração, assim, do grito de guerra nosso, de liberdade, todo mundo tomando espumante, todo mundo tomando vinho, feliz da vida, porque a vida, se tudo der certo, vai voltar ao normal, né, lá por setembro. Vamos confiar que tudo fique organizado. Professor Carlos Eduardo, pode colocar suas observações, por favor? A minha observação nesse momento será que vocês podem abrir as câmeras para a gente fazer um print da tela aqui? É verdade, bem lembrado. Tânia,
obrigada pela tua observação, Carla também. Muito obrigada a todos pelas observações, colocações. Né? Vamos ver o rosto. Eu também quero ver o rosto do Cícero, da Sandra, da Carla Silva, Ademar, Wagner, Márcia, Rodrigo, Tânia, Priscila, a Elis. Está em 2 telas, Elis. Só vejo a Simone. Liga áudio. O áudio. Isso. Eu vim atender minha filha pequena, eu tenho uma de 3 aninhos e acabei deixando o computador ligado. Viu? Olha aí, é realidade nova nossa, né? Nossa realidade é bem essa, né? Para quem é mãe tem filho pequeno. Oi, Carla, tudo bem? A Sandra consegue abrir a tela? Márcia, Rodrigo, estou esperando vocês abrirem, por gentileza, para que nós possamos nos ver, pelo menos conhecê-los, né? À distância. É. Sandra Terezinha. Cícero, tu és da onde? Do Rio Grande do Sul? Não, da onde é o Cícero? Mãe, liga o áudio, todo mundo esquece de ligar o áudio. Da Universidade de Caxias do Sul. De Caxias do Sul, aqui do nosso, ó, pertinho. Wagner, da onde? Oi, eu sou diretor da Benji. Parabéns pela sessão. Eu que agradeço. Obrigada por estar conosco aqui participando. Ademar, tu estás aonde, Ademar? Liga o áudio. Liga o microfone. Liga o microfone, professor Ademar. Carla Silva, vamos esperar o Ademar ali falar. Carla. Bom dia a todos. Bom dia. Sou da UTF-PR. Sandra Terezinha, da onde tu estás? Ademar, tu estás aonde, Ademar? Tu falaste que estava com o microfone fechado. Não ouve nada? Eu fale por ele, professora. Ele é professor do programa de pós-graduação em Engenharia de Produção aqui da Universidade de Caxias do Sul. Tá. Tá bom. Sandra Terezinha, Priscila, Tânia. Eu sou aqui da UNEB de Salvador, da Estadual, e estou aí da Benjo também. Não consegue abrir tua câmera um pouquinho? Desculpe, eu abri, ela fechou, eu acho. Espera aí. Falei, tecnologia, você olha aí, viu? Márcia Verenas. Eu não sei o que aconteceu. Viu? Olha aí, Sandra Terezinha fazendo chamar que nem aluno, né? Priscila, vamos lá, vamos abrir as suas câmeras, por favor, vamos ver seus rostinhos. Existe um meme que foi dado no início quando nós fomos dar aula, né? Quando era aula com vídeo, a roupa era diferente. Quando era aula sem o vídeo, a gente estava bem despojado de pijama. Pronto. Agora consegui. O professor Ademar falando que ele recebeu uma mensagem que o acesso ao microfone estava de microfone. Então tá, quem eu não consegui, deixa eu ver. Wagner, pode abrir novamente. Não abriu ainda. Sandra Terezinha, Márcia Verena, Priscila. Se vocês puderem, por favor, só por um momentinho, abrir suas câmeras para que nós possamos fazer um print. O Carlos Eduardo, o professor, vai fazer um print para nós. E Salvador, tudo bem aí? Tudo jóia? O pessoal de Caxias. Tudo tranquilo. Tânia, tudo bem, Tânia? Tudo, meu amor. Tânia, Simone, se puder, manda o print para a gente para colocar na página do Cobenji. Claro. A Tânia está onde? Em Brasília, Tânia? Não, Salvador. Também, eu sou de Salvador. Tânia, eu vou colocar o número do meu telefone aí, depois você manda uma mensagem, eu te mando por WhatsApp. Pode ser? Tá bom, meu amor, pode ser sim. Tá bom, então. Então tá bom. Obrigada a todos. Todo mundo, as mulheres arrumam seus cabelos, né? A gente vai ficar, o meu aqui está. Os homens também podem passar um pentinho no cabelo, se quiserem, passar um perfume, fiquem à vontade. Só um minutinho, deixa eu passar um perfume. Perfume é bom. Perfume é bom, né? É a melhor coisa que tem que passar um perfume agora. Então vamos lá, vamos tirar uma foto. E mais uma vez eu agradeço a todos pela participação, obrigada. E foi muito
eu digo assim, é um aprendizado constante, né? Porque a gente está vendo que a realidade minha é igual de você, eu estando aqui no Rio Grande do Sul, estando em outro estado, nós todos aprendemos, e agora a Elis também vai atender a filhinha dela, então olha aí, o filhinho, né, de 3 aninhos, que estava conversando aí contigo, não estava do teu lado? Tá, ela tá aqui. Viu? Deixa eu ver, põe ele na foto mostra pra também, gente, mamãe. então. Eu ver, não dá... Oi! Ai, cadê? Uma coisa linda. Como? Que Ela sai. Viu? O meu também diz isso. Vamos lá, então? Vamos lá. Oi, querido. Vamos lá, então. Isso. Feito. Vamos lá. Então, parabéns pela sessão dirigida, um tema muito, muito importante nesse momento, né? Que sejam bem iluminados. Todos nós, Deus né? Quiser. Amém. Que venha o segundo semestre, que nós estejamos bem de saúde, né? Principalmente, né? Todos nós estejamos também seguros, mas, vamos dizer assim, a palavra é que nossas famílias também estejam bem, né? Não só nós e nossos alunos, todos, né? E que tudo seja melhor em 2021. Agora, mais que nunca, a gente sempre vai pedir que 2021 seja muito melhor e que, se tudo der certo, e vai dar certo, já está dando certo, lá pela metade do ano, por aí, nós vamos estar voltando à nossa vida normal, né? Saindo do novo normal, voltando para o normal, se tudo der certo. Obrigada mais uma vez, parabéns, obrigada. Tchau. Oi, tchau. Tchau, Tônia. Obrigada pela oportunidade. Tchau, obrigada. Eu agradeço. Obrigada. Tudo de bom para vocês todos. Esqueci de dizer um bom final de ano, né? Feliz ano novo para todos nós e um bom Natal. Não sei se a gente vai conseguir reunir as famílias, não sei como é que vai ser. Vai ser um novo Natal e um novo ano novo, vai né? Ser tudo novo. Vai ser um novo normal. Um novo normal. Um grande abraço a todos vocês. Mais uma vez, tchau. Estarem aqui conosco. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau.